hoje também, porque o Supremo decidiu ontem que veículos de imprensa podem ser responsabilizados e punidos por falas de entrevistados. E hoje o ministro Gilmar Mendes falou sobre esse assunto com Kennedy Alencar no programa É Notícia, da Rede TV. Vamos ver. O caso concreto era um caso muito específico, em que era um fato notório, não é? Portanto, era de sabença geral, e por isso o tribunal também foi... Se atribuiu ao Zaratini a participação num atentado que era uma mentira. Que era uma mentira. Ou seja, né? uma falsidade. Uma falsidade. Mas é claro que aí a gente tem que performar com o princípio da razoabilidade. Sim. Não é? Então, mas o espírito que moveu o tribunal foi esse, de responsabilizar sem abuso, não é? Responsabilizar por falta grave no serviço. E a zona cinzenta examinar caso a caso. E zona cinzenta tem que ser examinada, porque claro que um grande princípio da Constituição é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, não é? Lembrando, o É Notícia com Rede TV, entrevista a Gilmar Mendes. A entrevista na íntegra você acompanha hoje às 11h45 da noite, lembrando então, na Rede TV. E aí, professor, esse assunto? Aí nós estamos num campo, Diego, que é um campo muito caro para todos vocês na imprensa, que é o campo da colisão dos direitos fundamentais. Porque a Constituição da República é uma só, e ela traz consigo um terreno que é o terreno das cláusulas pétreas, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas nem por emenda constitucional. Dentre elas, os direitos fundamentais da pessoa humana, as garantias fundamentais da pessoa humana também. E algo muito caro no nosso sistema constitucional é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Eu diria que liberdade de imprensa e liberdade de expressão são colunas fundamentais, construtoras da democracia. Não há democracia, eu vou ser taxativo, não há democracia que se sustente sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão. Por outro lado, há outros direitos fundamentais, inclusive direito fundamental à intimidade, direito fundamental à privacidade, direito fundamental ao esquecimento, em alguns casos, não é? Fala-se muito do direito ao esquecimento. De maneira que, quando se chega a um caso concreto, como esse, que em grau de recurso chegou ao Supremo Tribunal Federal, o que se faz é uma análise de colisão de direitos fundamentais, que exige um esforço de ponderação. Naquele caso concreto, qual era o direito que estava acima? Era o direito à liberdade de expressão ou era o direito à intimidade, à privacidade? Não é? E é nessas horas que nós temos, muitas vezes, Diego e Tales, aquilo que a doutrina americana chama de hard cases, né? Os casos difíceis que são submetidos ao poder judiciário. E, nesse momento, o Poder Judiciário tem que fazer uma escolha interpretativa. O que eu digo é, o Poder Judiciário é um poder político, sim, como o Poder Legislativo. Mas ele não é um poder político de escolha. Ele há de ser um poder político de interpretação. Toda vez que o poder político de interpretação confiado ao Poder Judiciário sai do campo da interpretação e migra para o campo da escolha, aí há uma usurpação de competência do legislador, entende? Então, é um assunto polêmico mesmo, que gera muita dúvida. Eu devo dizer o quê? Numa democracia como a nossa, que pretende se solidificar no campo da pluralidade de ideias, na emissão livre de opiniões, sempre que houver colisão de interesses, se houver dúvida, há de preponderar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, porque se não for assim, Diego, a democracia entra em ruína. O ministro... Oi, Thales, quer complementar? Quero. Primeiro, nada como uma aula, né? Muito bom. Perfeito. Eu acho que, mais uma vez, o Supremo exorbitou um pouco nessa decisão e, como conclui o professor Gustavo, na colisão dos direitos tem a questão da liberdade de expressão, que é fundamental. E outra questão que está aí, que essa decisão do Supremo me fez lembrar, foi na edição do AI-5. Na edição do AI-5, o Costa Silva, que era o presidente, o Pedro Aleixo era o vice-presidente, na reunião lá que foi discutido o AI-5 e
o Pedro Aleixo resistiu, e o Costa Silva disse, mas o senhor acha, então, que eu serei um ditador, que eu estou querendo agir de maneira ditatorial, tendo esse instrumento na minha mão? Aí o Pedro Aleixo respondeu para ele, presidente, o que me preocupa não é o senhor, o que me preocupa é o guardinha da esquina. O que me preocupa agora é o juizinho de primeira instância. A gente acabou de ver uma juíza enlouquecida, gritando e sendo absolutamente tirana com um cidadão que estava ali como testemunha no processo. A gente sabe, como jornalista, que uma das técnicas, por exemplo, a Elvira Lobato sofreu na Folha de São Paulo processos da Igreja Universal em vários lugares do país, em primeira instância, em várias tribunais do país, uma chincana judiciária. O que ocorre? Um juizinho desse decide que olha, ele permitiu que eu mesmo, o Arthur Lira, tentou processar a UOL e a mim, porque o Renan Calheiros, numa entrevista, sem eu perguntar, saiu falando do processo acusando o Arthur Lira de tramóias lá em Alagoas. E o Arthur Lira tentou processar o UOL e a mim. Não vingou. Mas essas pessoas tentam fazer isso. Esse é o fato. E fazem chincanas, como no caso da Elvira. Então, e o juizinho de primeira instância, se você der a ele muito poder, ele pode causar um estrago muito grande. Então, eu acho que esse caso aí permite isso. O Supremo ter decidido isso permite que o juizinho de primeira instância cause um estrago à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. É isso aí, pessoal.